Paz do Senhor a você, como é que você está? Espero que você esteja bem. Hoje teremos 5 perguntinhas aí que vão nortear, vão dar base a esse ensino da escola dominical desse próximo domingo. E quais sejam essas perguntas? A raça humana, por que ela apareceu? Por que ela surgiu? E concernente aí à raça humana, a Bíblia diz, quantas raças existem? Quantas será? E essa diversidade de idiomas? Qual foi o motivo? Por que um fala inglês, outro fala espanhol, outro fala chinês? Por quê? De onde foi que surgiu isso? E por que dizemos que todos pecamos em Adão? E outra questão bastante interessante é como Cristo solucionou esse problema. Então, fica aí com a gente, depois da vinheta a gente vai tratar disso. Vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas. Hoje, o tema, como a gente já pincelou aí no início, né, com as perguntas iniciais, será da unidade da raça humana. Então, eu vou pedir para você acompanhar aí no seu vídeo, ou se você tiver com preferência com a sua Bíblia aí, a gente vai ler junto o texto áureo da lição, que se encontrará no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Louvado seja Deus. Um texto já bastante questionador, não é? Ele já começa aí com 2 perguntas. Não temos nós o homem o mesmo Pai? E não nos criou o mesmo Deus? Então, o objetivo dessa lição é mostrar que dentro da realidade em que estamos inseridos hoje, com a diversidade de línguas, etnias, raças, cores, pigmentações diferentes de pele, que nós somos, na verdade, uma grande família que provimos de um único casal, né? Que viemos aí de Adão e Eva. Então, na leitura de classe, que a gente vai acompanhar agora, encontra-se no livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 ao 28. Vou pedir para você ler mais uma vez aí comigo. Estando Paulo no meio do areópago, disse: varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Eis, pois, que vós honra não conhecendo, é que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e nos limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós poetas disseram, pois somos também a sua geração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então hoje nós vamos responder, nós vamos tentar trazer alguma coisa acerca desse tema tão mais abrangente a respeito aí dessa diversidade. Então, o tema inicial aqui a gente tenta frisar, tenta colocar de uma forma mais específica aqui, de essa unidade racial do ser humano, mostrando que todo ser humano foi provido de Adão, embora exista aí várias teorias, né? Existe uma teoria de evolução mais aquática, diz que nós éramos girinos, que evoluímos e tudo partiu dali, outra que foi do macaco, e eu acredito assim, minha opinião, minha ínfima opinião, é que eu tinha que ter muita fé, sabe, irmãos? Eu até confesso que eu não tenho esse nível de fé de acreditar que animais irracionais passaram e por algum motivo deixaram de evoluir e deram origem a todos nós. Eu acho que como eu tenho pouca fé, eu acho mais fácil, mais racional, né, acreditar
que existe um Deus todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas, que não foi criado. E como Paulo aqui bem mencionou, é como se o homem quisesse mostrar que para Deus ser Deus, ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava fazer uma imagem para representar aquele Deus, senão aquele Deus não existiria para eles. Tanto é que como eles não sabiam como era o formato desse Deus desconhecido, e nada dele eles sabiam de fato, e Paulo aqui bem relatou, e Paulo ainda descreveu mais, olha, esse que vocês não conhecem, não só conhece tão bem vocês como os criou, os mantém, e é nele que é suprido todas as nossas necessidades. Então veja que Paulo ainda acentuou que enquanto vocês pensam aí, que vocês têm que personificar um Deus e fabricar ele com as suas mãos, foi ele que fabricou a vocês e a mim. Então, nesse esclarecimento maravilhoso aqui do apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro. Então, ele traz esse conhecimento aos atenienses de que esse Deus desconhecido era o Deus que Paulo conhecia. Era o Deus que Paulo andava com ele. Então, todo ser humano, na nossa crença, eu creio assim, eu acredito que você também deve ter aí uma inclinação a acreditar assim também, que provém, se originou de Adão e Eva, conforme a Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30. E nós vemos que, por que a raça humana surgiu? Foi criação de Deus, foi um projeto elaborado por Deus. Deus criou e Deus executou. Não é? Deus elaborou esse projeto chamado raça humana e ele mesmo executou. Já nesses versículos mencionados aqui, a gente já pode conferir. A unidade racial, não é? Essa cultura pagã de que nós estamos divididos por etnia de cor, por coloração de cor, isso cai por terra diante das Escrituras, porque nós partimos do mesmo tronco genético. Nós todos viemos de Adão, nós somos todos irmãos geneticamente, porque partimos de uma família original, uma família que deu origem a todas as outras famílias. No texto áureo, nós temos aqui duas indagações. Nós temos aqui, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Então veja que ele dá aí a unidade como raça e unidade também como espírito. E isso já é um spoiler aí do próximo ponto que nós iremos estudar. E a unidade psicológica do ser humano revela, nos mostra, de que o ser humano ele possui, embora reações diferentes em meio a situações, sentimentos muito semelhantes. Veja, eu posso ficar alegre de uma forma, mas o sentimento é de alegria. Eu posso ficar triste, mas o sentimento é de tristeza. Eu posso ficar confiante, mas o sentimento é de confiança. Igual uma pessoa que pode ou não demonstrar tendo confiança do mesmo modo que eu tenho. Ou seja, às vezes você está com medo, mas demonstra menos do que eu. Mas todos nós estamos com medo. Às vezes eu estou confiante e me apresento de um jeito. E você acredita até que eu não esteja confiante. Só para perceber aí que, embora o sentimento seja o mesmo, às vezes nós não nos expressamos da mesma forma. Isso cabe ao contexto que nós estamos inseridos. Então, psicologicamente também fica demonstrado de que nós não somos raças separadas, nós somos uma raça humana. Então, o que é de atentar agora para a unidade linguística do ser humano, né? Bom, meu amado, se nós estamos aqui dizendo, pregando que nós somos só uma raça, como é que existe aí essas várias línguas? Como é que existem esses vários dialetos, né? Existem mais de 7.000 idiomas falados no mundo. E aqui um parêntese para uma questão muito curiosa, que é o seguinte. Existem as línguas vivas, obviamente você não vai ter dúvida do que é língua viva, né? Você não vai fazer isso. Línguas mortas, certo? Que também o nome é bastante esclarecedor, e línguas extintas. Qual é a diferença entre língua... Eu não vou perguntar aqui qual é a diferença da viva para a morta, que eu vou subestimar a sua inteligência. Mas entre a morta para a extinta, é que a extinta, ela não tem nenhum tipo de relato, nem escrito. E a morta, ela não é praticada, mas ela tem relatos escritos. Essa é a diferença, percebeu? Portanto, e agora, meu irmão? Se todos nós somos só uma raça, se nós temos as mesmas características, se Deus nos dotou das mesmas coisas, por que que nós, seres humanos, falamos línguas diferentes? O que é que acontece? A língua original da humanidade, né, prega alguns estudiosos que Adão falava hebraico com Deus. Porém, naquela situação, até quando o Senhor
foi até Eva e fazer aquela audiência sobre o primeiro pecado, você vê que existia o diálogo, mas aquele dialeto, de certo que não era hebraico. O hebraico ele só foi estabelecido, ele só foi adquirido muito depois dos patriarcas de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, não seria o hebraico, seria realmente a língua original do ser humano. E aí você me pergunta, o que foi que aconteceu com essa língua original? Eu vou te parabenizar pela pergunta. É uma ótima pergunta. O que foi que aconteceu? Depois do advento da morte espiritual do ser humano, que ele desobedeceu ao Senhor, e ele foi expulso do jardim do Éden e colocado lá os querubins, protegendo a entrada, para proteger a entrada da árvore da vida. Então veja que maravilhoso, né? Deus agora apartou, existe aí agora a morte espiritual, que é essa perca de comunhão com Deus. Deus afasta Adão. Tem pessoas que dizem assim, irmãos, essa concepção de que nós temos um pecado porque Adão pecou, o que é que eu tenho a ver? O que me custa? O que foi que eu fiz para ter parte com Adão, de que Adão errou lá e eu estou pagando aqui? Vou parabenizar de novo. Uma ótima pergunta. Vamos considerar que Adão é o pai de toda a raça humana. Tudo bem? Tudo bem. Se ele é o pai, ele sendo o patriarca, ele tem toda a autoridade e o comando da família. Quem tem comando tem responsabilidade. E essa responsabilidade dada por Deus, né, que toda autoridade é instituída por Deus, leva a família a progredir nas boas atitudes e nas boas ações que ele fizer, em todo bom direcionamento que ele fizer, plantar o que é para plantar na hora certa, tomar decisões, como é que vai proteger a família. Então isso parte do chefe. Então o chefe é responsável. E nós estamos à mercê das decisões dos nossos superiores. É sempre assim. Se você está numa casa e tem um chefe lá, você tem que obedecer às ordens do chefe. O que ele fizer que for beneficiar a família, vai beneficiar. Por isso que tem pais aí que destrói a família porque vive de forma dissoluta. Não é? Ele não junta, ele espalha. E aí, o que é que tem o filho dele a ver com isso? Ah, tem a ver sim. Ele tem dependência direta com ele. Então, tudo que ele fizer, o chefe fizer, vai refletir positivo ou negativamente nos seus dependentes. Está percebendo agora essa indagação, como ela faz muito sentido? Então, quando Adão cometeu aquele erro original lá no Éden, nós todos estamos junto com ele, porque dele nós saímos da semente de Adão. Então, meus amados, para mim não fica nada difícil entender que nós fomos expulsos. Aí você vai ver outra pessoa, outra figura fantástica, para a gente entender aqui como é que aconteceu essa diversidade linguística. Depois do dilúvio, que Deus chama Noé, separa a família de Noé e os animais. Você conhece a história da arca, né? Depois da história da arca, depois que as águas baixaram, o que foi que o povo foi fazer? O povo foi fundar uma cidade. A ingratidão é uma coisa que realmente é abominável até ao homem. Imagine ao Senhor. Vai o homem aí fundar uma cidade totalmente ateia para confrontar, para ir de encontro a tudo que Deus estabeleceu que eles não fossem. Aí eles ainda vão ser mais audaciosos, vão se juntar, e olhe que ainda sustentando nessa nossa linha teológica, de que o homem ainda falava sua língua original. Aí o que aconteceu aqui? Eles bolaram uma coisa extraordinária chamada Torre de Babel. E aqui outro parêntese. Babel significa exatamente isso, confusão. O que foi que o Senhor fez? Acabou com a confusão, confundindo os homens. Chegou, disse, não, não vou deixar de fazerem esse intento maligno. Essa coisa sem extrapolar, sem limite. Porque para o homem, meu irmão, o fato de que o Senhor deu livre-arbítrio a ele, não dava o direito ao homem, não deixava o homem à mercê da sua própria vontade. Existia ainda o limite de Deus. Então Deus resolveu essa confusão aí, resolveu esse intento demoníaco, interferindo diretamente na história. Aí, vamos colocar uma análise aqui que é bastante relevante na situação. Veja, não era o que Deus queria, o povo unido? Não é bonito isso? Poxa, o povo está todo unido. O povo está todo falando a mesma linguagem. O povo está todo se entendendo. Existe uma certa comunhão aí. Percebe que existe uma certa comunhão? Só que esse tipo de visão é o tipo de visão que deturpa a realidade que o Senhor quer. Porque vamos tirar o Criador da equação, vai sobrar o quê? Se Deus não edificar a cidade, vão vigiar os sentinelas. Então não ia ter sustentação. Essa comunhão isolada do ser humano. Veja que Deus o tempo todo, ele
a ideia do Senhor está se aproximando do ser humano. E o ser humano se distanciando cada vez mais dele. Então veja que poderia ser poeticamente mais bonito, né? Que você olhasse e dissesse, está todo mundo unido, num único propósito, que coisa mais maravilhosa, mas para fazer maldade, para fazer as coisas que não agradam ao Senhor, para desprezar o Criador e aquele que ontem, são os filhos de Noé, foi ontem que eles viram a salvação de Deus e mesmo assim não querem nada com o Senhor. É um pouco até que, humanamente, traz uma inquietação, né? Então, dentro da nossa língua, nós temos aqui ainda, da unidade do nosso idioma, da nossa língua, o que é que a gente pode observar também? Que se nós pegarmos e colocarmos ponto a ponto, um ao lado do outro, todas as línguas, nós vamos achar uma espinha dorsal. Então, assim, vai evidenciar a nossa língua original. Por quê? Porque de fato era. Até esse momento aqui da Torre de Babel, existia uma única língua, um único idioma. Dele originou-se. Então, dá para perceber que esses idiomas nasceram em um ponto comum. Existe uma estrutura comum. Isso vai do português ao chinês. Né? Então, essa é a evidência que nós temos. Então, até agora, meu amado, você que está acompanhando aí a sua lição, você pode ver que a preocupação agora é o seguinte: nós estamos da mesma raça. Né? Nós somos uma raça só. E existe um fato curioso, que além da perseguição por judeus por parte de Hitler, eu não tenho nem nomes para descrever esse personagem na história, né? Não sei nem qual é o nome que dimensiona uma figura daquela. Ele perseguiu os judeus, né? Levava a campos de confinamento, além da sua perseguição religiosa, e ele se achar uma raça superior, né? Então era o seguinte: o que é que Hitler fazia? Hitler ele fazia aquele confinamento dos judeus, e após o confinamento, qual era a intenção dele? Além realmente de perseguir o próprio Deus, porque quem persegue um filho persegue o pai, né? Deus não ia deixar também à mercê os seus filhos. Porém, Hitler ele pagava, ele proporcionava com que os médicos alemães fizessem pesquisas, tentativas de curas, né? Tratamentos para a doença, porque ele sabia que se funcionar para o judeu, vai funcionar para o alemão. Mas veja, se aqueles judeus são raça inferior, segundo a concepção de Hitler, como é que uma coisa que serviria para a raça inferior ia servir para a raça superior, a raça alemã? Né? Mais uma vez aqui evidenciando que debaixo dessa pele aqui somos todos humanos, temos sangue, temos os mesmos órgãos. E é isso o que nos une como uma raça. Né? Depois aí nós tivemos ainda agora a língua. Então, o nosso último ponto dessa lição vai ser observar que todos em Cristo nós somos um. Por quê? O pecado universal de Adão não trouxe a consequência, segundo Romanos aí 5:12, por um homem o pecado entrou no mundo. Nós já vimos que a desobediência, a falta de observância lá de Adão, o pecado dele e de Eva, o pecado dele ainda foi um pouco o que mais considerado, se nós formos colocar alinhados em termos de julgamento, que foi pior, todas as condutas foram reprováveis. Só que Adão deveria ter tido um cuidado maior, um intento maior, e Adão pecou sabendo o que estava fazendo. Ele não foi enganado pela mulher. Então, nós vemos que com isso, nós temos o que Paulo escreveu lá, Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você já viu que não tem dificuldade alguma de você entender que quando pegou o chefe, pegou Adão e expulsou Adão, representativamente nós estamos pegando a humanidade e afastando, e colocando a distância, né, do relacionamento com o Senhor, isolados espiritualmente. Porém, não é porque Deus ele nos dá a liberdade, mas você já viu aqui eu falar que nós estamos presos às consequências. Então, Deus não vai deixar sem consequências. Às vezes as pessoas acham que quando pedem perdão a Deus, né, eles não vão
ter nenhum tipo de consequência. Deus vai perdoar e não vai deixar nada de ruim acontecer. Ainda que a coisa que ele acredita que é ruim, que de fato pode até que seja simplesmente uma coisa que Deus vai abrandar, ou que Deus vai fazer um jeitinho, né, para que ele não sofra, porque na verdade ele pediu perdão. Não, Deus é justo. Então a gente vai sofrer as consequências das nossas más escolhas. Então, dentro desse ponto ainda de todos somos um em Cristo, nós temos aí a consequência da expulsão, né? Em Gênesis 3, 23 e 24, né? O que foi que resultou a essa desobediência, esse pecado, e a consequência direta disso foram duas mortes, né? A morte espiritual, perca de comunhão, e a morte física, porque o homem, eu já te falei também em outras lições, de que o homem, ele tem possibilidade, ele foi criado com possibilidade para ser eterno, e a própria palavra diz, para que o homem não estenda a mão e coma também da árvore da vida e viva como nós, né? Então nós vemos que era totalmente possível, e o homem iria viver para sempre, até porque a árvore da vida era uma das árvores, eu já vi teorias sobre isso, tem alguma teoria teológica sobre isso, que o fruto da árvore da vida dá um fruto a cada 12 meses, e esse fruto era responsável pela longevidade, né? Pela durabilidade da vida do ser humano. Enquanto o homem se alimentasse da árvore da vida, vida teria, não é? Essa é a teoria aí do fruto da árvore. E aí uma coisa interessante, né? Que quando Adão foi expulso e deixou de comer o fruto da árvore, nessa teoria, claro, não na teoria aqui, isso aqui não está nem escrito na lição, foi algo que me ocorreu agora. Então assim, quando Adão deixou de comer aquele fruto deixou de proporcionar essa vida longa a ele. Apesar de que, com essa expulsão e o homem começou a passar a morrer, o que é que acontece? Adão, ele vai perdendo os efeitos do fruto da vida, mas ainda assim vive 930 anos. É fantástico, né? 930. Nós temos aqui também o elo que nos liga espiritualmente, né? Nós vimos aqui que nossa matéria, nossa composição, o que existe dentro de nós, né? Tirando a pele, coração, tudo é igual. Então nós temos é isso que a Bíblia prega. Nós temos uma raça, nós somos da raça humana. A linguagem, embora divergente por causa daquela outra desobediência, né? Desobediência em cima de desobediência, né? A gente teme em ser desobediente, né? A voz de Deus, é Deus falando, é Deus tratando com a gente se voltando a ser desobediente, a inclinação natural da carne, e afastando o homem de Deus. Então, e esse elo agora que nos une espiritualmente, está marcado em Cristo nosso Senhor. Porque em Cristo, assim como a Bíblia descreve aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o que é que ocorre? Em Cristo, nós temos aqui o primeiro Adão, o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo Adão espírito vivificante. Então assim, nós obtemos vida nesse mundo material através da alma vivente. E nós temos aí uma promessa fiel de vida eterna com o espírito vivificante. Então assim, é a completude do ser humano, não é? E é o elo que nos liga espiritualmente Jesus Cristo. Considerado aqui o último Adão. E como ele fez isso? Pagando um alto preço. Isso aí você já deve ter, claro que você já deve ter na sua mente. Como foi que Jesus fez isso, né? Jesus, ele se entregou, né, à morte de cruz, pagou com seu sangue, e outra ignorância, né? Me permita até ser mais sincero agora do que fui. A ignorância do ser humano em destratar um gesto tão grande de amor, né? Uma saída de resgate nesse nível, ela merecia muito mais gratidão da nossa parte do que qualquer outra coisa que Deus venha abençoar a gente. Porque o que ocorre aqui? Tem muita gente, eu não sei se você já escutou, quando eu não era cristão e quando eu não praticava a minha fé de forma nenhuma, alguém dizia para mim que como é que Jesus tinha pagado o pecado dele se Jesus morreu faz muito tempo e ele está pecando agora, né? E assim, a única analogia que eu consigo fazer concernente a isso aí é que é o seguinte: o ser humano, ele não consegue aceitar coisas tão simples quanto esse fato. Simples para Deus,
Não estou dizendo para a gente, mas às vezes se o meu raciocínio tem algum cunho de razão. Eu posso sim pagar uma coisa para você antes de você fazer. E principalmente hoje, no mundo da tecnologia. Você paga primeiro aqui, eu estou em casa agora, se eu quiser assistir um filme, eu pego o meu telefone, digito o meu númerozinho e daqui a pouco eu estou com o ingresso, com o horário e com assento para sentar e assistir. Então qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que você tem? Já pensou quando você vai para uma festa, um BL, e você permite que a pessoa vá fazer sua alimentação lá, e você deixe lá um crédito para a pessoa? Jesus creditou. E outra coisa, ele creditou não esperando que você não fosse lá, é porque ele sabia que você ia pecar, que eu ia pecar. Na onisciência de Deus ele já sabia. E então eu não vejo dificuldade, não é? Aí eu vejo um intento diabólico sempre mostrando para a gente, querendo diminuir o ato da cruz. E o ato da cruz é onde está a nossa vitória. Tudo se consuma ali. Todas as promessas do Antigo e Novo Testamento vão se concretizar, vão culminar na cruz. Então o Senhor cumpre isso. E segundo, você pode ler aí também depois, no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 15, né, é a esperança dos gentios, porque existia também essa separação. Porque você sabe que o Senhor ele veio resgatar, ele veio para o que era dele, mas o que era dele ele não recebeu. Portanto, agora deu a oportunidade para todos aqueles que receberem. Então é todos aqueles. Antigamente, no tempo da pregação aqui do nosso Paulo, nosso apóstolo Paulo, o que é que acontecia? Existia essa distinção. E ele começa, dentro desse texto de Atos que nós lemos, no capítulo 17, nós podemos observar aí que ele fala, olha, gentios, né, e judeus, nós não temos esse tipo de separação do lado espiritual. Nós somos somos unidade de raça, e espiritualmente Jesus fez isso conosco, porque ele nos resgatou do lamaçal do pecado. E juntos, todos nós formamos uma família. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Porque somos formados de um mesmo Espírito. Então, nessa lição maravilhosa hoje, né, onde nós aprendemos aqui o que é essa unidade, o que é que a Bíblia diz acerca da unidade da raça humana. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha absorvido alguma coisa. Eu espero também que você, se tiver alguma dúvida e você puder anotar essa dúvida, você anota essa dúvida, leva para o teu professor da escola dominical. Ele vai aprofundar aí o que nós somente abordamos aqui de uma forma um pouco que superficial e resumindo. Tá? Um ótimo domingo para você, uma ótima aula da escola dominical, uma semana abençoada e até a próxima sexta-feira aí com mais um estudo bíblico em nome de Jesus. Fiquem na paz.